Este programa é livre para todos os públicos. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E nesse mesmo clima de que nós acabamos de cantar, você vai silenciando o seu coração. Sozinho eu não posso mais. Aproveita esse momento em que, pelo seu canto, você diz e confessa ao Senhor que sozinho, sozinha, você não consegue nada. E é por isso que eu quero convidar você, minha irmã, meu irmão, nesse primeiro momento da nossa reflexão, que você olhe para suas mãos, olhe para suas mãos, olhe para suas mãos. E eu quero que você olhe para as suas mãos como batizados que são. Tempos atrás, nós liturgicamente comemoramos a festa da Ascensão do Senhor. Em seguida veio a festa do Espírito Santo. Quinta-feira agora comemoramos o corpo de Cristo. E o Senhor, antes de subir aos céus, isso está narrado no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, conversando com seus apóstolos, com seus discípulos, o Senhor faz uma recomendação para eles, de acreditar, de difundir a palavra dele, o Evangelho, mas o Senhor nos deu uma ordem. Ele disse assim: eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem em mim. Vocês não olharam mais para suas mãos, vocês já fecharam as mãos. Eu estou pedindo para vocês olharem para suas mãos. Você é batizado? Você é batizada? Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem em mim. E o Senhor faz uma porção de promessas. Jesus Cristo: manusearão serpente, tocarão no cálice com veneno e não vai fazer mal, mas imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Nós precisamos apresentar ao Senhor agora o mais íntimo do nosso coração. E cada um de vocês que estão neste acampamento de cura, curados para amar, Deus nos quer restaurar, restituir. Deus quer nos devolver a imagem original que Ele tem desde toda a eternidade desejado para que eu e você, nós, vivamos como filho de Deus. E a primeira coisa que eu quero convidar você nesta tarde, nesse momento, você que está aqui, nesse rincão, você que vai me ouvir, ver, pelos meios de comunicação da Canção Nova, você vai agora tocar o seu coração. E ao tocar o seu coração, você vai dizer ao Senhor que nesta tarde, que nesse momento, que nesta hora, você deseja ser plenamente restaurado, restaurada, que Deus lhe devolva a imagem original de homem e de mulher, que Deus lhe devolva um coração manso e humilde, parecido com o de Jesus, o Filho dele. E todos nós sabemos dessa oração, nós a oramos, pronunciamos na Santa Missa.
A sua mão, como terminal da graça de Deus, agora toca e impõe o seu coração para ser curado. Você empresta agora as suas mãos para o Senhor, para que as suas mãos, agora emprestadas à mão de Deus, possa agora fazer uma grande obra redentora, restauradora no seu coração, através da paz que tanto necessitamos. Reze agora comigo esta oração que você conhece. Senhor Jesus Cristo, que nos destes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Continue. E é isso que você acabou de pedir, é que eu também peço ao Senhor para todos vocês, para todos nós, que o Senhor agora nos dê a paz e a unidade como filhos amados de Deus, como filhas amadas de Deus. E Deus, Ele, no seu amor por mim, eu estava preparando esta pregação, essa reflexão, e eu me questionava e o questionava pelo fato do tema que me pediram para falar. Você que está anotando, você que está prestando atenção, o tema desta pregação da tarde é como vencer a ferida emocional do medo. São muitos os medos pelos quais vivenciamos. E eu posso até fazer um desafio aqui para vocês, meus irmãos. Quem de nós pode dizer prontamente: eu não tenho medo de nada? E eu questionava a Deus exatamente esta pregação que, pela inspiração dele mesmo, no seu Santo Espírito, quero ser servo para trazer a você, levar a você, dar a você a pista, o caminho, a direção, orientado pelo Espírito Santo, para que nós possamos olhar esse coração que pedimos a paz agora para o Senhor, para que o nosso coração experimente a paz e possamos olhar na luz de Deus os medos que carregamos historicamente em nossa vida. Que 3 meses difíceis eu passei nesses últimos tempos. Muitos difíceis. Na noite de Pentecostes, quando Nascimento, Nelson e eu estávamos conduzindo oração de cura interior, eu cheguei até a testemunhar, talvez alguns de vocês, meus irmãos, que estavam acompanhando aquela vigília de Pentecostes devem ter ouvido, mas há 3 meses atrás, minha nora, a Karina, nós a temos como filha. Ela deu à luz ao Rafael, e o Rafael amanhã vai ser batizado com a graça de Deus. Só que passada uma semana da cesariana que ela fez, ela começou a ficar doente. E de repente, não havia encontro, um diagnóstico que dissesse o que estava acontecendo. E de repente, já numa extrema situação, ela começou a ter muita falta de ar. E foi diagnosticado então que ela estava com um trombo, uma trombose no pulmão. Foi desesperador porque recém-mãe,
ela já tem 2 filhos, Rafaelzinho é o terceiro. Eu tenho alguns sobrinhos que são médicos, e eles começaram a nos preparar para o pior. E meu coração foi tomado de uma ansiedade, de um medo tremendo, porque ela mesma, na primeira gravidez, ela perdeu uma criança com 6 meses, a Marina. E eu falei: Deus, outra vez não, por favor, agora a mãe. E foi uma semana de grande dor, uma segunda semana de grande dor, quase 20 dias, e ela começou a fazer um tratamento, e à medida que ela fazia o tratamento, ainda estava uma incógnita a respeito do resultado desse tratamento, até que uma equipe médica pediu que ela fizesse uma tomografia para saber qual era o estado do pulmão e, consequentemente, do coração. E eu preciso testemunhar para vocês, porque nós estamos falando como vencer a ferida emocional do medo. E durante a pregação eu vou contar dos meus medos quando eu era criança, quando jovem. Mas eu estou contando de um medo vivenciado recentemente. Me lembro que numa noite, num estado de ansiedade muito grande, e depois de ter ouvido a minha sobrinha médica que estava acompanhando, eu entrei em litígio com Deus, como Jacó entrou em litígio com Deus. E durante a noite inteira, eu briguei com Deus, no bom sentido. Eu lutei com Deus, como fez Jacó. Chegou de madrugada, eu me acalmei, levantei e falei com minha esposa: bem, logo que levantei, Deus fez um milagre na vida da Karina, nós vamos esperar esse milagre. E naquela mesma semana ela foi até a Taubaté para fazer a tomografia. É uma tomografia bastante específica. E aí, o resultado não ia sair naquele dia, o resultado ia ser só depois de uma semana, mas eu reputo que seja exatamente a mão de Deus. Em 3 dias, veio o resultado da tomografia da minha nora. E se vocês quiserem reconhecer o poder de Deus, eu proclamo para vocês o seguinte: a tomografia, os exames do pulmão e do coração estavam limpinhos, limpinhos. Ela foi curada por obra e graça do Senhor Jesus Cristo. E por que eu estou trazendo esse testemunho para você? Porque é preciso que nós, não é, entendamos que é preciso que nós reconheçamos o poder de Deus. Eu estou acabando de sair de um encontro em Lorena, é por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado, vocês me desculpem. Era para eu estar aqui já uma meia hora antes. E eu estava falando exatamente para as pessoas que estavam lá em Lorena, na nossa casa de missão, sobre o poder da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus que transforma, que age em nossas vidas. Eu não vou citar agora, pegando na Bíblia, mas eu só quero que você lembre desta palavra quando você for para a sua casa. E nós, os cristãos católicos, precisamos nos alimentar todos os dias, não apenas do corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, mas na palavra de Deus. E esta obra Canção Nova nasceu fundada na semente da palavra de Deus. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17, Paulo ensina a Timóteo o que faz a palavra de Deus na nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 3,
versículos 16 e 17. Em casa você leia essa palavra, reze com essa palavra. Porque eu vou aproveitar agora para mostrar para você exatamente o que nos diz a palavra de Deus quando, com medo, com ansiedade, com desespero, com desesperança, quando achegamos a Deus, Deus olha para nós no seu poder, na sua misericórdia e no seu amor. O que é cura interior? O que significa a cura interior? Eu queria passar isso para vocês, de modo muito simples. Cura interior é a cura dos males do coração. E esses males podem assumir muitas formas: solidão, ira, culpa, depressão, mágoa, medos, angústia, decepção, ansiedade, complexos, amargura, rejeição. A cura interior é a cura do homem por dentro. E quando eu falo homem, do homem e da mulher, por dentro. Pela ação, pelo poder do Espírito Santo, através da palavra de ciência, do dom do discernimento e da palavra de sabedoria. Esse tripé de dons carismáticos constitui exatamente a fundamentação daquilo que é a cura interior. A cura de todos os males do coração. E aí, o tema da palestra de agora nos convida, portanto, a esta pergunta: como vencer a ferida emocional do medo? Você está com a Bíblia aí? Levanta a Bíblia, quem trouxe a Bíblia. No acampamento de oração a gente tem que trazer a palavra de Deus, não pode desprezá-la. Você vai abri-la agora no Salmo 42. E esse salmo é muito conhecido. É o salmo em que Davi, ele vai nos ensinar, com a sua própria experiência no seu dia a dia. Eu vou fechar essa pregação falando exatamente das atitudes de Davi diante das ansiedades, dos medos, dos percalços, das derrotas, de que maneira ele vivia a palavra de Deus. Já ficou para você, acho claro, que podemos e devemos tratar a ferida emocional do medo pela oração de cura interior através da palavra de Deus. Salmo 42, da Bíblia da CNBB, da Bíblia da Ave Maria 41, e você conhece esta palavra. E eu não vou tomar o salmo inteiro, eu só vou ficar com 3 versículos para dar continuidade à nossa reflexão. Como a corça deseja as águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando hei de ver a face de Deus? A secura, muitas vezes, da nossa alma, motivada por um medo, por uma ansiedade, por uma situação de depressão, de angústia, de tristeza, de decepção. Feridas emocionais são essas situações e comportamentos que nos afetam de forma negativa, trazendo insegurança, bloqueios, sensação de insuficiência. E na maioria das vezes as feridas emocionais são causadas por situações que afetam nossas dimensões espiritual, da alma e do corpo. Quantas angústias são geradas por causa do medo? Quanta insegurança gerada pelo medo. Quantas doenças
chamadas psicossomáticas são geradas pelo medo. Não é verdade? Talvez o que eu vá falar você já tenha experimentado. Tem gente que tem pavor do aparelho de aferir pressão. Só ir querer medir, não é? Fazer a aferição da pressão, a pressão já aumenta. É verdade isso que eu estou falando ou não? Tem gente que tem pavor de entrar num consultório médico. Estou dando um exemplo. Tem gente que tem pavor de falar em público. Tem gente que tem medo da escuridão. Vocês vão dar risada, mas eu não estou falando mal da minha sogra. Eu adorava a minha sogra, verdade. A minha sogra tinha pavor de borboleta. Ela não podia ver, ela chorava. Minha sogra chegava a chorar de medo de borboleta. Quantas são as situações que trazemos da nossa história por causa dos medos, que ainda estão presos em nossos corações e que nós convivemos com esses medos. Medo de fantasma. Eu me lembro quando eu era jovem, não era bem jovem, não era menino, eu tenho a impressão que eu dormia uns bons 2 anos, de cabeça coberta, porque eu fui num velório, e a defunta era tão feia, e ela estava muito magrinha, coitadinha, que eu fiquei apavorado. Eu não gosto de ir em velório até hoje, para vocês terem uma ideia, né? Mas eu fiquei apavorado, e eu dormia de cabeça coberta de medo delas virem puxar minha perna. E quantas situações nós trazemos de medo? O medo de errar, de não dar certo. E talvez você não compreenda, mas aquela vez que alguém te disse: ô burro, não faz nada direito, o seu primo faz direitinho isto. E quantas vezes alguém te disse: você não vai dar certo em nada. Então nós carregamos medos, traduzidas em feridas emocionais. Aí eu fiz uma pergunta aqui, na minha colinha: você sente medo? Você sente medo? Todos nós estamos sujeitos a ele. Diga para quem está ao teu lado: você está sujeito ao medo. E o medo surge quando nos sentimos incapazes de dar solução a algo. Mas será que sentir medo é sinônimo de fraqueza? O que você acha? Será que sentir medo é sinônimo de fraqueza? Não, não mesmo. E aí então, voltemos ao Salmo 41 ou 42. Como a corça deseja as águas correntes, assim minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando hei de ver a face de Deus? Quando Davi escreveu isto, a sua alma estava abatida. Vocês querem ver? Vão lá no versículo 5 desse salmo. Disto me lembro e meu coração se aflige, quando eu passava junto à tenda admirável rumo à casa de Deus. Disto me lembro e meu coração se aflige. E portanto, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava passando por um túnel sombrio da depressão, da angústia, do medo. E aí eu fui pesquisar a questão da corça. É muito interessante. Eu tenho por hábito, eu sou professor, e eu gosto muito de pesquisar. E eu fui saber a respeito da corça, que anseia pela água, não é? E eu busquei
o seguinte: a corça é um animal dotado de olfato muito apurado, privilegiado, que lhe possibilita sentir o cheiro da água a quilômetros de distância. A água é que é insípida, não é? Mas ela tem um olfato muito apurado. Ela precisa se lavar, porque o seu odor, quem conhece ovelha, quem conhece os animais como a corça, fica fedido, porque o seu odor atrai os predadores. Ela corre por sua vida, anseia desesperada, gritando, correndo, buscando, farejando, com uma sede continuamente. Desculpa do que eu vou fazer essa comparação, mas que odor você tem, eu tenho, nós temos, que como a corça que busca água, o nosso odor faz com que nós busquemos a Deus. Deu para entender a comparação? De que maneira, como a corça, que tem um olfato privilegiado, e ela cheira a água a quilômetros, e ela sabe que ela está fedida, ela busca essa água exatamente para se limpar, para se ver livre do predador. Como a corça que anseia pelas águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. De que maneira você tem se achegado a Deus? De que maneira você tem buscado no seu odor, desculpa se eu estou sendo grosseiro, do seu fedor, você tem buscado a Deus? Porque Ele, o Senhor, em seu Filho Jesus Cristo, Ele é aquele que faz com que do nosso coração brote rios de água viva. Esse livrinho eu escrevi em 2016, ele é pouco conhecido, porque pouco foi divulgado aqui. Corações Sedentos, tem aí, na livraria à disposição, Corações Sedentos. E o subtítulo dele é este: Jesus, fonte inesgotável de cura. Jesus é a fonte da água da vida, e Ele cura as nossas enfermidades. Bento XVI, ele escreveu de uma maneira simples, objetiva, mas extremamente didática, um ensino para a gente. Somente Ele, Jesus, é capaz de saciar as sedes mais profundas e autênticas de nossa existência. Corações sedentos. E um coração sedento é um coração que está com muito medo. O que é medo? Eu fui buscar no Aurélio. Medo é o desejo sufocante de nos esconder, defender-nos, ou fugir de algo ou alguém, ou situação que nos incomoda ou nos ameaça. Existe o medo racional e o medo irracional. O medo racional é o tipo de medo proporcional ao nível do perigo ou ameaça. Vocês vão achar meio estranho o que eu vou falar. É o medo bom, é o medo racional. Para que eu vou dar 120? Numa estrada que realmente não oferece condições para que a velocidade eu possa dar 120. Para que eu vou fazer uma ultrapassagem só pelo prazer de correr? Compreendeu? Então, é o medo racional.
por que é que eu vou beber até cair? Me lembro de um aluno, que numa sexta-feira, ele disse assim: professor, esse final de semana, aqui em Lorena, no clube, vai vir uma banda famosa, e era uma banda famosa na época mesmo, eu não vou dizer o nome dela, e eu vou beber até trincar. Segunda-feira ele apareceu trincado. Ele bebeu tanto que ele não viu uma porta de vidro, que ele entrou na porta de vidro. E foi todo machucado para a escola. E eu falei: realmente você bebeu até trincar, hein, cara? O medo racional é o tipo do medo proporcional ao nível do perigo e da ameaça. Ele é saudável, indispensável para nos proteger. E é importante que a gente entenda uma coisa. Esta é uma hora precisa para eu também dizer a vocês. O amor, no amor, não existe temor. Porque a palavra temor dá a impressão que é medo. É preciso que nós vejamos que a palavra temor, neste momento do medo racional, ela nos leva a algo precioso que precisamos resgatar enquanto filhos amados de Deus, filhas amadas de Deus. E nós estamos esquecendo do temor a Deus, mas é o temor do amor, do respeito, da gratidão a Deus. E devemos ter um santo temor, ou medo racional, de pecar. É isso que eu queria dizer para vocês. O temor a Deus, que não é ter medo de Deus, porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ama o pecador, está ali para todos nós. Uma das imagens mais fundamentais de toda a nossa fé cristã. Deus se faz carne, a palavra de Deus se faz carne, para transmitir, para trazer uma mensagem de esperança, de salvação. A cruz é a árvore da vida, como diz São João lá no livro do Apocalipse. Esse Deus quer que eu e você, que todos nós, nos acheguemos a Jesus crucificado. E em Jesus crucificado, nós coloquemos todos os nossos medos, todas as nossas angústias e fraquezas, para que tenhamos temor a Deus, para que tenhamos o Espírito Santo e rejeitemos o pecado. O temor a Deus racional significa ter medo de pecar, não pecar. Há uns anos atrás, pregando em Campinas, faz uns anos bons, eu pregava para a juventude, e era um encontro de amor, sobre afetividade. E eu estava falando do amor de Deus, da eternidade do amor de Deus. Isso está narrado em Jeremias capítulo 3, versículo 31, ao contrário, 31, versículo 3. Eu vos amo com amor eterno. Diga isso para quem está do seu lado. Deus te ama com amor eterno. Diga para quem está do seu lado. Deus te ama com amor eterno. E amor eterno é amor eterno. Não é o nosso amor que faz de conta que eu amo. E eu estava lá empolgado, né? E de repente, eu senti no meu coração uma moção do Espírito Santo que me desfez. O Espírito Santo de Deus me deu uma ordem para falar para aqueles jovens que estavam me ouvindo. Diga para esses jovens que eles não fizeram a ultrapassagem da minha misericórdia para experimentar o meu amor,
para experimentar o meu amor. Diga para esses jovens que eles não fizeram a ultrapassagem da minha misericórdia para experimentar o meu amor. Isso que eu acabei de dizer para você está no livro mais recente que vai sair, se Deus quiser, ali por volta de setembro. Curados e modelados para a santidade. Esse é o nome do meu livro, que se Deus quiser em setembro vai ficar pronto. Curados e modelados para a santidade. Pois bem, meus irmãos, eu fiquei desconcertado. E eu fiquei, como Deus, eu vou falar que não fizeram ultrapassagem da misericórdia, isso está parecendo corrida de carro. E eu vi que a plateia estava assim, ficou na expectativa. E ele esqueceu a palestra, sei lá das quantas. E eu falava, Senhor, socorro, o que o Senhor quer dizer isso para mim? Eles não fizeram ultrapassagem da minha misericórdia, por isso eles não fizeram experiência do meu amor. E aí eu senti um alívio muito grande. Eu estava, posso caminhar um pouquinho aqui, a câmera, posso? Eu estava do lado de uma imagem do crucificado, exatamente como esta, em tamanho natural. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, olhe para a direita. E eu olhei para a direita e dei cara com essa imagem, não esta, lá no palco, a imagem do crucificado em tamanho natural. E ele disse, a minha cruz é o limite da minha misericórdia. E quando eles colocarem toda a miséria, todo o medo, toda a fraqueza, toda a tristeza, toda a decepção na minha cruz, eles farão a experiência do meu amor. Fazer a ultrapassagem da misericórdia de Deus significa ter um santo temor a Deus. O temor a Deus, que não é medo de Deus, mas é exatamente o medo de pecar e afastar-se de Deus. Compreenderam isto? É preciso que nós façamos a ultrapassagem da misericórdia de Deus, e o limite, esta ultrapassagem é feita pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existe o medo irracional. É o tipo do medo que a maioria das pessoas tem e que leva a níveis muito elevados de ansiedade. Tipo, medo de algo que não existe ou que possa vir a existir. É o medo ligado às fobias, às paranoias. Nós não costumamos falar, você é paranoico, cara. A gente não fala assim mesmo? Você é paranoico. Ou vocês já ouviram falar, essa pessoa tem síndrome do pânico, tem fobia. Quantos de nós aqui dentro, e não são poucos, porque o Senhor Jesus, pela palavra de ciência, Ele já colocou no meu coração, e eu vou rezar na parte final, já está chegando ao final. Quantos de nós trazemos, se não fobia, quase fobia, se não paranoia, quase paranoia? Quantos de nós estamos acorrentados? Quantos de nós estamos submetidos ao medo que nos aprisiona, que nos faz perder a esperança, que nos torna desnorteados, sem norte, sem rumo? E com isto, nós vamos buscar águas estagnadas, águas podres. Nós vamos beber daquilo que o mundo está nos oferecendo, daquilo que nos dá uma sensação de falso prazer, de falsa alegria, de falsa paz. É muito bom que existam os terapeutas, os psicanalistas, os psiquiatras, os psicólogos. É muito bom, muito bom. É importante que, sobretudo, nós busquemos
esses profissionais, principalmente se forem cristãos. Mas é preciso que nós entendamos que a cura interior, a busca de Deus, através dos dons carismáticos, num grupo de oração, no seu grupo do terço, no seu grupo de estudo da palavra de Deus, nos encaminhe para que possamos nos deixar sermos tocados pela misericórdia de Deus. Então, essas fobias levam tantas pessoas a desatinos. Nele, a gente vai perceber que a gente alimenta os piores medos: ódio, ressentimento, amargura. O medo nos engole, literalmente falando. E eu tenho que dar um testemunho aqui, eu escrevi aqui, não esqueça do seu testemunho. E eu tenho 73 anos, mas eu não tenho vergonha do que eu vou dizer para vocês. Eu não tenho medo de enfrentar uma cobra, mas eu morro de medo de perereca. De sapo. Verdade. A minha avó, Noêmia, quando eu era pequeno, e no meu tempo de criança, os interiores das cidades já não estão agora tão urbanizadas como tal. Então o sapo era sapo. Quem tem idade em mim aqui lembra do sapo. Sapão mesmo. Agora é sapinho tudo raquítico. Não dá nem medo mesmo. Mas a minha avó tinha uma péssima brincadeira de pegar aquele sapo. Ai, aqueles baita daqueles sapo, né? Marrom, amarelado assim, e jogar na gente. Jesus! E eu escondia debaixo da cama. E ela fazia assim com o sapo assim debaixo da cama, assim, para a gente ver assim. Então eu estou trazendo para vocês isso. Estou partilhando com vocês. Eu tenho pavor a instrumento de corte. Eu, muito jovem, muito criança, desde 8 anos eu trabalho. E eu trabalhava numa fábrica de vassouras. E era eu que fazia a limpeza da serra. Antigamente a vassoura, o cabo era de madeira mesmo. Então a gente... E a parte da piaçava, a gente construía. E eu não percebi que a serra estava desligada, mas ainda em movimento. Eu ainda tenho, depois eu mostro para vocês aqui do palco, até para vocês verem. Eu não ia ter esses 3 dedos aqui, eu ainda tenho a cicatriz disso daqui. Estão aqui as cicatrizes. Eu era menino. Existem medos que nós adquirimos quando crianças. Quantos pais, para fazer o filho dormir, se você não dormir eu vou chamar o bicho papão, ou o Zé do saco. Em Lorena tinha o dragão comedor de papel. Vou levar você para o dragão comedor de papel. Olha, pai. Olha, pai. Cuidado, vovó, cuidado, vovô. Tem uma piadinha muito sem graça, mas eu quero dizer para vocês que um dia uma avó entrou no quarto da mãe, da criança, a criança pequenininha, talvez 5 aninhos, e a criança estava assim, dedo em riste para o crucificado na cama da mãe e do pai, e dizia assim: bem feito para você estar aí prego. Você tem mais é que sofrer mesmo. A criancinha falando isso para a imagem do crucificado. Mas filhinho, o que você está falando para o papai do céu? É esse papai do céu mesmo, vovó, que não deixa eu fazer nada. Não faz isso que o papai do céu não gosta. A cura interior, ela é a oração inspirada pelo Espírito Santo através da palavra de ciência, que nos revela, através de uma imagem,
através de uma palavra, de um sentimento, aquilo que está no coração do Filho de Deus que está desestruturado. Vocês já ouviram já essa expressão, não passar na mesma porta? Parece que meu espírito não foi com esse, meu anjo da guarda não foi com esse cara aí, com essa pessoa. Quantos de nós trazemos da nossa infância marcas, fruto do nosso relacionamento com o papai, com a mamãe, com os familiares? Com muito respeito, porque Deus sabe que eu tenho um respeito e um amor profundo pelo meu pai. E eu creio, pela fé que tenho no Senhor Jesus Cristo, no seu poder restaurador. Meu pai está na glória de Deus junto com a minha mamãe. Um medo que me afetou muitos anos da minha vida é o medo da violência. Infelizmente, o meu pai era doente do álcool. E minha mãe tinha um código conosco, quando chegava a entardecer, que meu pai não chegava em casa, a minha mãe tinha um código de dizer assim para nós, para mim, para o meu irmão, que é padre, e para minha irmã Cidinha: ninguém vai para a cama hoje. Porque era terrível o que acontecia. Meu pai vinha embriagado e era uma fera. E eu sou o filho primogênito mais velho, então eu tinha que ali equacionar o problema da violência. Eu pegava meus irmãos pequeninos, levava para o fundo do quintal e ficava junto com minha mãe dentro de casa, para que a agressão física que ele queria fazer nela não a tocasse, mas tocasse em mim. Eu estou contando algo muito particular, muito íntimo, meu sagrado para vocês, para mostrar para vocês que Deus cura as feridas emocionais do medo, da decepção, da tristeza, da angústia, da rejeição. Deus quer hoje, nesta tarde, nesse momento, meu irmão, minha irmã, resgatar teu coração, trazendo a paz, devolvendo a você a originalidade de filho, filho amado, filha amada. E Deus é tão bom, porque eu tinha uma mãe que era a pessoa que era o porto seguro da nossa vida, uma mulher muito de fé, e meu pai, quando era um homem sóbrio que não bebia, porque tinha uns momentos durante o ano que não bebia, ele era um homem maravilhoso. Eu empinei pipa com meu pai, caçávamos rolinha. Uma coisa que eu lembro com muita alegria do meu pai, era ele encapar, agora os cadernos em lindos, não é? Mas ele encapava os cadernos com papel impermeável e punha etiqueta. Meu pai fazia isso comigo. Mas quando o papai bebia, era uma coisa terrível. E eu criei um pavor da violência. Eu fico muito, preocupado quando eu escuto vizinho brigando. E graças a Deus, como me disse nessa semana, eu coloquei esse tema na sua mão, porque você acabou de passar por uma experiência de medo terrível e você demonstrou esse medo, ficou ansioso. Então você vai falar sobre o medo para o meu povo. E Deus me deixou, a mim, ao Zezé, a Cidinha, a minha própria mãe, a viver essa experiência, não porque ele é sádico, malvado, mas essa experiência nos forjou pessoas que acreditam em Deus. Porque quando eu era jovem, rebelde, e minha mãe falava, Julinho, eu sou chamado de Julinho na minha casa, não sei porquê. Julinho, paciência, meu filho. Julinho, Deus vai mudar o coração do seu pai.
Deus vai libertar teu pai. Sabe o que eu falava com a minha mãe? Eu dizia assim: você é louca. E olha, ô mulher bem-aventurada, porque Deus, na sua pedagogia, por causa de uma doença, levou meu pai para o hospital. Deus, na sua pedagogia, me fez cuidar do meu pai, eu que não gostava do meu pai, e eu fiquei com ele no hospital. E Deus, numa das madrugadas, Deus falou assim: Júlio, agora é a hora. Lembra do crucifixo que eu falei? É a hora de você fazer a ultrapassagem da misericórdia, de experimentar o meu amor. E quando Deus falou para mim, na emoção que eu sentia no coração, naquela experiência maravilhosa: eu amo seu pai. Eu amo seu pai, como eu te amo. Então, burra eu não sou, burra eu não era, eu era rebelde. Mas se Deus ama meu pai com toda a violência, com toda a situação que vivemos, por que eu não posso dar um passo de amor e de misericórdia? É isso que eu convido você nessa tarde a fazer, com aquelas pessoas, com aquelas situações, com aqueles momentos que você se viu debaixo de uma situação que te escravizou, que te acorrentou. Tudo isto por causa da misericórdia de Deus. Por causa do teu marido que te abandonou, por causa da tua esposa que te abandonou, por causa do teu filho que te decepcionou, por causa da tua filha que te decepcionou. Faz 40 e quantos anos que eu rezo pela cura interior, eu já perdi as contas. Eu estou muitos anos na comunidade, eu sou membro do segundo elo. E eu tenho atendido muitas pessoas com muitos medos. Medos fruto de uma história decepcionante, de uma história triste. Nós precisamos do medo à superação da vitória. Você que está anotando, vai estudar em casa também o que Filipenses, no capítulo 4, ele nos convida a fazer. Já estou no finalzinho, vamos ver Filipenses aqui. Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses, Julião, Filipenses. Alegrai-vos. Eu estou indo um pouco antes, tá bem? Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Diga para quem está do teu lado na fé que você tem em Jesus Cristo: o Senhor está próximo. Diga para quem está do teu lado: o Senhor está próximo. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus vossos pedidos, em orações, súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Andar ansioso significa que achamos que Deus não é capaz de cuidar dos detalhes práticos da nossa vida.
E é sempre isso que nos leva à ansiedade, à preocupação intensa. A única maneira de nos curar disso é aprendermos a ter fé pela obediência ao Senhor. Então diga para quem está ao teu lado: não fique preocupado, não fique ansioso. E agora, vamos completar a nossa reflexão para orar. Eu tenho 5 minutos? Dá 5 minutos? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora e quero que você a sublinhe. A palavra de Deus tem que estar rabiscada, a palavra de Deus tem que estar salientada. Assim nosso fundador, pai, Monsenhor Jonas nos ensinou. Desde moleque eu aprendo a ler a Bíblia. Aprendi a ler a Bíblia. E essa palavra que salva, cura, liberta, consola, essa palavra que edifica, essa palavra que restaura, é a palavra que o Senhor quer hoje que você a assuma em sua vida, para que os medos, as ansiedades, as decepções, as angústias, as tristezas, as traições, as calúnias, a chantagem, a insegurança que você está vivendo. Eu estou aí, nesse momento, dizendo para você que tem medo de empreender, o medo da morte, o medo de perder. São Pedro nos ensina, na sua primeira carta, no capítulo 5, vamos começar no versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 em diante. Pedro fala inspiradamente pelo Espírito Santo, nos aconselhando. Perfeito. Lançai, vamos lá, no versículo 6 então. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em redor, como um leão que ruge, procurando a quem devolver. Restituí-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Não é só você que está na estiagem, na esterilidade, na frieza, mas lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Eu convido você a ficar de pé agora, meu irmão, minha irmã. Eu convido agora você a ouvir o conselho de São Pedro. Falta 5 minutos para mim, agora 4. Há 3 anos atrás, o meu terceiro netinho, que não é o Rafael, é o Giovanni, tinha somente 2 meses de vida e teve uma bronquiolite. E quem entende um pouco do que é isso, e agora no frio, na friagem, mães, cuidado com seus filhinhos, principalmente os pequenos. Ele ficou desenganado. Ele ficou 14 dias numa... Eu esqueci o nome, é uma caixinha que é de oxigênio. Eu não sei como é que fala aquilo. Ele ficou, porque
Estava desenganado. E chegou um dia, uma sobrinha minha, médica, chegou para mim e disse assim: tio Júlio, sinto muito, mas se prepare para o pior. O Giovanni não tem jeito mais. E no meu escritório, onde eu trabalhava, eu fui para o banheiro, eu dobrei meu joelho no chão e falei: socorro, Deus, não dá mais para perder mais um neto, o senhor já levou a Marina. E Deus falou assim para mim: vocês acreditem se vocês quiserem ou não acreditem, é o meu testemunho para a glória de Deus. O Senhor falou para mim: não quero mais que você peça, eu quero que você louve. Diga para quem está do lado: o louvor liberta. Mas fala alto, o louvor liberta. Eu quero que você louve pela vida do Giovanni. E eu falei: não sei como, Senhor, a minha fé está esbagaçada, mas eu te louvo, Senhor, pela vida do meu neto. Isso era uma tarde. No outro dia cedo, essa minha sobrinha ligou para mim e disse assim: o que é que você arrumou com Deus? O Giovanni acabou de sair dessa caixinha do oxigênio. Fé carismática, experimentar na vida. Não existe ferida que o Senhor não toque com seu sangue precioso. Abaixe agora sua cabeça, levanta seus olhos, suas mãos para os céus, porque a cabeça está abaixada, numa atitude de reverência, de adoração ao Senhor. E ouça a oração. Senhor Deus, eu coloco agora todos esses vossos filhos e filhas, que são de mãos estendidas, não como mendigos, mas como filhos amados, filhas amadas. Eu peço, entre em seus corações, e no coração de cada uma dessas pessoas que eu rezo, que tua mão poderosa, Jesus, toque agora todas as experiências de vida que precisam ser curadas, transformadas em suas vidas. Senhor, eu peço que cada um deles possam sentir a vossa presença agora, de forma verdadeira, autêntica, e que seja tirada toda insegurança, todo medo, todas as perturbações psíquicas e emocionais. Senhor, eu creio no poder transformador que tens, por causa dos méritos que seu Filho Jesus Cristo alcançou na cruz por nós. Visita agora, Senhor, cada coração. Visita agora, Senhor, cada situação que eles estão dizendo: não tem mais jeito, é impossível. Mas para Deus nada é impossível. E nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, por essa situação que humanamente dizemos: é impossível. Diga agora comigo: Senhor, nada lhe é impossível. Senhor, nada lhe é impossível. E eu coloco o meu impossível, Senhor. Eu coloco o meu impossível, Senhor, no vosso coração misericordioso. No vosso coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Seja exaltado, louvado e bendito. Seja exaltado, louvado e bendito. E agora aplaude, Senhor, com alegria.